E o Tempo de Mulher é o maior encontro de lideranças femininas da América Latina, idealizado pela jornalista Ana Paula Padrão, e tem o Terra como parceiro de mídia mais uma vez. A quinta edição será realizada no dia 7 de junho de 2025 no WTC Event Center, em São Paulo, reunindo mulheres em cargos de liderança executivas, C-level, empreendedoras e profissionais em ascensão. O evento conta com 2 palcos simultâneos, palestras, painéis, entrevistas e uma área dedicada exclusivamente ao networking, criando assim um espaço de troca, de inspiração e conexão entre participantes e especialistas. E a gente tem o prazer de conversar agora ao vivo aqui no estúdio com a própria Ana Paula. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Uma alegria estar aqui com você, cara. A alegria é toda nossa. Conta pra gente um pouco, assim, bom, você tem uma trajetória muito bem sucedida no jornalismo, como apresentadora de televisão e como empreendedora também. O que levou você a visualizar, a imaginar um evento como esse de lideranças femininas como o Tempo de Mulher? Teve um momento exato em que eu pensei nisso, Cazé. E essa pergunta é ótima porque me dá a oportunidade de contar uma história que eu nunca contei. Opa! Eu faço eventos desde 2009, 2010, sempre para mulheres. Então, eu levo mulheres para o palco para que elas inspirem outras mulheres na plateia. E ali em 2010, 11, 12, 13, eu botava no palco, eu convidava para o palco, inclusive gente de fora, mulheres de outros países, expoentes da liderança feminina em outros lugares, porque no Brasil eram pouquíssimas as presidentes de empresa mulheres. Mas pouquíssimas, tipo assim... Contava na mão. Numa mão. E eram quase todas herdeiras. Então, eu tinha um palco de diretoras de empresa, obviamente, de mulheres que tinham alguma intimidade com o assunto empoderamento, liderança feminina, mulheres que tinham escrito livros ou que tinham protagonizado grandes histórias no mundo. Então, eu trouxe mulheres do continente africano, que tinham ganhado prêmios importantes por uma atuação na defesa de mulheres, mulheres europeias, mulheres da Ásia Central, enfim, americanas, que tinham relevância no assunto. Mas aqui no Brasil era muito difícil, porque esses expoentes não existiam. Corta, eu voltei a fazer eventos, eu parei, porque o Masterchef entrou na minha vida, os primeiros 3 anos, enfim, eu tive muito trabalho, uma loucura com aquilo, Voltei a fazer eventos ali por 2016, 2017. E eu olhei e falei, opa, não são mais 3, 4. Eu estava dirigindo a revista Cláudia na época, da editora Abril. E eu olhei e disse, nossa, tem muita mulher presidente. Eu fiz uma lista de 35 mulheres presidentes de empresa em 2017. Eu falei, vou fazer um evento só com mulheres presidentes de empresa no palco. Convidei as 35, 33 aceitaram. Uau. E as outras 2 não iam estar em São Paulo naquele dia, estavam viajando. E eu falei, dá um palco maravilhoso. E foi um sucesso o evento, porque a gente provou que, se não em termos percentuais, pelo menos em termos absolutos, a gente já tinha conseguido caminhar bastante ali de 2010 até 2017. E agora o número é tão grande que elas não cabem mais num palco só. A gente tem 2 palcos, eu acho que ano que vem a gente vai precisar ir para 3 palcos. Eu sei que tem muito para fazer ainda, o caminho é bastante longo, mas eu comemoro cada vitória. Cada vez que de um ano para o outro, a gente cresce muito o número de mulheres presidentes de empresa para levar para o palco e para inspirar outras mulheres, é motivo de comemoração para mim. Ah, com certeza. E o público que vai participar disso, o que ele pode esperar dessa quinta edição em termos de formato, da programação? Quais são os grandes destaques que você nos indicaria agora? Olha, em primeiro lugar, a gente tem o melhor line-up dessas edições todas. A gente está na quinta edição neste formato e eu nunca tive tanta gente incrível no palco, tanta mulher potente como eu vou ter nessa edição. Talvez porque o mercado realmente tenha girado bastante de um ano para cá. Muitas mulheres trocaram de posições e muitas posições que não eram ocupadas por mulheres passaram a ser. O palco está muito florido, está muito bonito, está muito potente, tem muito valor, muito peso. Então, a gente vai abrir, por exemplo, o primeiro palco
que é o primeiro que abre às 9 da manhã e vai ser às 9 da manhã em ponto. Você está vendo isso aí? Você, acelere, chega cedo, o credenciamento se programa, porque a gente abre com a Luísa Helena Trajano. Uau. Logo depois da Luísa Helena eu tenho um painel. Né? Ela é incrível, inspiradora, maravilhosa. Bem no palco, é um show. Ano passado ela não foi porque ela estava numa viagem e esse ano eu falei, não, então você vai, e eu mesma vou entrevistar ela, então vou abrir com uma entrevista com ela. E logo depois a gente tem um painel muito potente de mulheres que passaram mais de 20 anos no mercado de trabalho e que vão discutir agora a transição de carreira. E eu estou achando que elas estão sendo muito estratégicas nessa transição e é por isso que eu quero fazer um painel só com elas. Mas a gente tem a presidente da Coca-Cola no Brasil, a gente tem presidentes de empresas muito grandes, presidente da Microsoft, sim, estão muitas mulheres incríveis, são quase 40, então eu não consigo contar todas aqui. Os painéis estão muito bons, muito legais, e esse ano a gente está sem espaço praticamente para a quantidade de ativações. Então, claro, você tem um conteúdo muito rico dentro dos palcos, mas sai ali na hora do almoço, no intervalinho, para dar uma olhada nas ativações, porque os parceiros desse ano estão entregando presentes muito maravilhosos, está muito alegre o evento, sabe? Uhum. Então, acho que vale muito a pena estar nessa edição. Compartilhar as experiências é uma coisa muito poderosa, muito. Né? Porque muitas vezes a gente está vivendo uma determinada situação só que você não sabe que outras pessoas vivem isso também. Você começou aqui a nossa conversa falando que você começou a fazer, quando você começou a fazer os eventos lá atrás, você conseguia contar numa única mão o número de presidentes, né, de mulheres presidentes de empresas. Mas naquela época você já era uma empreendedora, você também, né? Eu queria entender, queria que você pudesse compartilhar qual foi a vivência que você teve como sendo uma mulher e empreendedora, que tipo de preconceito e desafio você encontrou pela frente, mas do ponto de vista prático, né? Porque às vezes a gente fica falando, não, aconteceu isso, eu vivi não sei o que lá. Conta. Você sabe, Casé, que quando eu entrei no jornalismo, e foi a minha primeira profissão, e eu considero a minha origem e o meu DNA até hoje, eu entrei num lugar que eu considerava muito confortável. Porque eu olhava para frente e eu via que tinha muitas mulheres colunistas de economia, de política, posições importantes, né, secretárias de redação, das mídias que eu via na minha frente. Então eu achava que era um ambiente completamente livre de machismo, de preconceito. Eu comecei a perceber que nenhum ambiente é livre de machismo e de preconceito se está dentro do Brasil, portanto reflete a cultura do brasileiro, quando eu comecei a olhar para cima. Claro que ali tinha muita mulher, mas sobe um andar, não tem. Nas mesas onde se tomam grandes decisões, você não tem mulheres ainda na mídia, não tem. O Brasil é feito por mídias que são muito familiares, né? Em alguns países já está mudando, o mercado está comprando essas grandes mídias, mas no Brasil ainda são mídias muito familiares, controladas por acionistas homens. Então, quando chega no espaço de poder para valer, você percebe que não tem homem. E isso cascateia na organização. E agora não estou falando só de grupos de mídia, mas de grupos de maneira geral. Você tem muito pouco poder para a mulher na hora de decidir. E decidir é o quê? Estar sentado em algum lugar e ter uma caneta e ter orçamento. Porque não adianta ter cargo bonito se não tem dinheiro para executar, se não tem caneta para assinar embaixo. Então, eu pessoalmente comecei a reagir muito cedo a isso. Eu nunca me deixei muito sofrer o preconceito. Eu identificava e eu chutava a canela antes disso acontecer comigo. De verdade. Eu sou muito prática, sabe, nessa hora. Você é direta nessa hora, você fala mesmo? Muito direta. Eu prefiro que as pessoas tenham reagem? Medo de mim. Com medo de mim. Ficam com medo de você. Eu tenho uma fama de brava. Eu tenho fama de brava. E aí, enfim, eu prefiro que a fama chegue antes de mim e que eu não receba o preconceito. Eu sei que não é a melhor maneira de viver. Eu não digo para as meninas fazerem isso. Eu acho que todo mundo devia viver com conforto e exercitando a própria personalidade numa boa. Cada um tem seu estilo também, né? Bom, mas eu sou de uma época em que você tinha que brigar muito para chegar lá. Principalmente sendo mulher e sabendo que
o seu exemplo ia só até o nível de gerência média, porque dali para cima não tinha mais E mesmo ninguém. quando chegava no lugar, eu imagino que você deve ter enfrentado piadinhas, brincadeiras, olhares de resga, sabe, uma certa desconfiança ou uma tentativa de deslegitimar a sua capacidade. Olha, o Congresso Nacional não é o lugar mais Não é. Nem poroso completar. do mundo para mulheres. Então, a minha postura sempre foi a de chegar para uma fonte de informação, fosse ela um parlamentar ou um ministro de Estado e tal, e manter uma distância muito regulamentar durante as primeiras 3 ou 4 conversas, para conseguir entender que território eu estava tateando e a que ponto essa relação poderia chegar a uma relação de confiança suficiente para que ele fosse minha fonte de informação e que eu fosse uma jornalista confiável para ele. Então, demora mais esse contato, porque você não chega numa fonte importante de informação, numa autoridade, sendo ele um homem, da mesma maneira que você chegaria numa mulher. E não tinha mulher na época, né? Eram todos homens. Então, eu entendi esse princípio e reagi a ele. É bom? Não é bom. É o que eu digo, assim, a gente atrasa um pouco o nosso crescimento, inclusive profissional, porque a gente tem que tomar uma série de medidas preventivas ao preconceito, ao assédio, à discriminação, sabe? Foi o que eu fiz a minha vida inteira, então eu fui uma pessoa muito blindada a esse tipo de coisa, mas eu achei que era assim que eu ia sobreviver e que eu ia conseguir chegar a algum lugar. Deu certo, floresceu e está inspirando. Mas eu trabalho muito para que quem tem 30 anos não precise fazer isso hoje. Entendi. Que as mulheres de 30 possam ser observadas da mesma maneira que os homens de 30 são observados. Para que a gente não precise se prevenir antes de sofrer o preconceito, ou de sofrer o assédio, ou de sofrer a discriminação. Eu acho que não é assim que a gente conduz uma carreira, e é por isso que eu montei um hub de inovação e de cursos para mulheres, para formar lideranças femininas que saibam que isso existe, mas que não tenham que reagir a isso o tempo todo. Então, a gente já tem muita armadilha nas corporações, né? A imensa maioria das mensagens passadas numa corporação não está escrita em lugar nenhum. A gente tem que compreender com a antena que a gente vai desenvolvendo para o mundo corporativo. Se a gente ainda tem que tomar cuidado porque a gente é mulher, é muito mais difícil. E é mesmo. Mas eu trabalho para que fique menos difícil. Eu faço eventos como Tempo de Mulher, eu faço escolas como a Conqueruna, para que a gente não tenha que fazer isso para sempre. Você citou esse mecanismo que você utilizou ali em determinada parte da sua carreira de construir uma distância, né? Uma distância confortável para você conseguir avaliar o território e entender como é que aquela pessoa também, como aquela pessoa estava te vendo para você, enfim, assumir a estratégia ou desenvolver a estratégia que você ia seguir. Como, nos tempos de hoje, redes sociais, Instagram, que as pessoas postam tudo, desde o café da manhã até escovar os dentes, até sair, estou indo na reunião, mas também está indo no show, está indo na praia. Como construir esse espaço de segurança para evitar algum tipo de assédio, não sei se essa seria a palavra, ou de alguma discriminação mais forte, né? Olha, Cazé, ainda bem que ficou diferente. Eu acho que as redes sociais, obviamente, nos expõem muito mais como indivíduos e a gente divide muito mais do que a vida profissional. Hoje a gente divide tudo, né? Divide a intimidade até a limites que questionáveis. Eu acho, para mim pelo menos são. Mas enfim, mas por outro lado, a gente disseminou o poder individual de uma pessoa ter a voz dela colocada e ouvida. E eu acho que isso é muito importante. E a partir desse processo, a gente conseguiu fazer com que grupos que são minoritários ou que são minorizados tivessem voz como não tinham antes. Antes a gente só conseguia falar através de uma mídia. O cidadão não tinha voz se ele não fosse entrevistado numa rádio, se a reportagem sobre a história dele não fosse contada numa TV, ele não tinha voz pública. Hoje você tem voz pública. Você acabou de entrevistar uma moça que fez uma denúncia porque foi demitida por usar
as tranças afro no cabelo. É um absurdo? É um absurdo. Muitas outras viveram isso sem poder comunicar esse preconceito, essa discriminação no trabalho. Não tinha um canal para você postar nada. Porque não tinha canal para isso, né? Então, o que a gente vê hoje é a formação de núcleos muito importantes de vozes de mulheres pretas, que são realmente as mais discriminadas, porque a gente vive num país onde, obviamente, brancos têm portas mais abertas, para os pretos a coisa é muito mais difícil, e as mulheres pretas estão lá embaixo, são as que ganham menos, são as que têm mais dificuldade. E você vê vozes pretas muito potentes hoje nas redes sociais, e eu acho isso muito importante. Então, a defesa é anterior ao ataque. Eu acho que você tem que usar esse mecanismo, foi muito bem usado pelos grupos minorizados, de constranger a pessoa que poderia exagerar ou manifestar um tipo de preconceito contra você antes que ele aconteça. Porque a gente aprende com a punição. Se não tivesse lei, muito provavelmente as pessoas exagerariam ou não conseguiriam conviver socialmente. O constrangimento é um instrumento importantíssimo, eu né? acho. Porque você faz isso até no grupo de amigos. Ô, meu, o que você está fazendo aí? Você está louco? E se a gente tivesse mais aliados homens, as coisas seriam muito mais fáceis. Isso que a gente ia chegar. Eu queria chegar nessa dos aliados homens. Como é que você está fazendo para trazer os homens mais para perto? Os homens estão conseguindo se abrir nesse sentido ou estão se sentindo ameaçados por essa mulher nova, empoderada, que está chegando, que eventualmente vai tomar o poder, o lugar dele? Os mais velhos certamente se sentem muito intimidados e se sentem muito aflitos com a situação dos papéis sociais já não serem mais tão rígidos como eram nos anos 50, né? O homem era o provedor, o homem saía de casa, o homem tinha status social, o homem tinha o glamour do trabalho. E aquele que não conseguia isso era um perdedor. Então você tinha selos sociais muito mais explícitos do que a gente tem hoje. Sempre relacionado com o provedor, né? Sempre relacionado com o provedor e com a mulher que era a que ficava em casa e cuidava da educação dos filhos e de estabelecer uma dinâmica de segurança e carinho. E o troféu do homem, né, para desfilar. Em muitos casos, era de verdade. Eu acredito em relações boas de verdade em qualquer época da nossa história. Mas os papéis sociais eram muito fixos. Ele sabia o que tinha que fazer para ser bem-sucedido e ela sabia o que tinha que fazer para ser bem-sucedida. Quando a mulher sai de casa para trabalhar, o movimento de mudança foi dela. E isso provocou uma série de questões sociais que a gente está resolvendo agora. Eu acho que os meninos mais novos já estão sendo educados por mães que trabalham. E mães que trabalham e que constroem carreira, que têm ambição profissional, ensinam para os filhos, até pelo exemplo, que isso não é um atributo masculino. Ambição não é uma característica masculina, não está no DNA do homem ser ambicioso e o da mulher ser domesticável. Nós somos iguais, exatamente iguais. O que existe é uma socialização que durante muito tempo levou os homens para fora de casa e as mulheres para dentro de casa. E não está escrito em lugar nenhum, mas quando você cresce numa sociedade e percebe que a expectativa social em torno de você é que você seja pacata, cordata, dócil, cuidadora, resolvedora de situações domésticas difíceis, é isso que você tenta fazer para ser aprovada, porque todo mundo quer aprovação. Todo mundo quer carinho, todo mundo quer ser querido. E é por isso que um homem, quando não consegue prover, quando não consegue trazer o suficiente para dentro de casa, quando ganha menos do que uma mulher, se sente humilhado, se sente pequeno, porque a expectativa social em torno dele é a de que ele seja um vitorioso da porta de casa para fora. Sim, envergonhado também, né? Exato. E os homens não conversam, né, com outros homens, eles não conseguem falar das suas dificuldades. Eu não sei, você está dizendo isso, eu acredito na sua palavra, eu não sou homem, mas enfim, eu acho que a gente vai conseguir certamente trazer mais aliados nas próximas gerações, que são gerações que estão vendo mamãe e papai trabalhando e estão começando a considerar isso normal. Eles não vão escolher uma mulher com a expectativa de que ela fique dentro de casa apenas. Eu acho que vai existir mais respeito, porque a vida está nos empurrando para isso, né? Mas eu ainda acho muito importante que a gente tenha espaços onde as mulheres possam falar sobre isso. Porque como nós fomos
as que ficamos dentro de casa e isso nos isolou umas das outras, enquanto os homens faziam acordos, faziam networking, faziam acordos pré-reunião para chegar na reunião com tudo ok, acertadinho, a gente ficava sozinha em casa. Isso nos impediu de conversar umas com as outras, como a gente fazia antigamente, lá nas tribos. E voltar a conversar, expor a sua dor à outra e perceber que a outra tem exatamente a mesma dor que você, fazer rede de mulheres, sabe? Ainda é muito importante, porque esse networking feminino precisa ser incentivado para acontecer. A gente acumula muita função, a gente não tem tempo de marcar com amigas para falar de coisas que importam a todas nós. Então, uma outra função, tanto de fazer eventos como o Tempo de Mulher, quanto de estabelecer outras redes de networking importantes, como eu faço em Conqueruna, para mim ainda é muito importante. Mas eu espero ser a última geração fazendo isso, viu? Eu espero que a próxima não precise mais disso, porque vai se tornar natural entre as mulheres. Bom, a gente está falando de vários assuntos diferentes, mas todos eles estão conectados, estão interligados, e basicamente a gente está falando dessa busca de equidade, né, entre os homens e as mulheres. Qual o futuro? Bom, a gente falou no começo, contava em uma das mãos o número de presidentes mulheres das empresas no Brasil. Agora já são mais de 300, são algumas centenas. Como é que você está imaginando o futuro do próprio Tempo de Mulher, né? Muda muito você ter exemplo. Então, quando você tem muitas mulheres presidentes de empresa, outras mulheres que estão no meio da carreira acreditam que é possível chegar lá. Quando você tem muitas apresentadoras de televisão pretas, uma menina preta acredita que pode chegar lá. Você precisa fazer exemplos para que as coisas sejam possíveis no plano do sonho para alguém. Porque o sonho te leva a algum lugar se você colocar planejamento nesse sonho. Mas precisa também de mudança cultural. A gente percebe no Brasil que as empresas que são 100% brasileiras não têm nas 10 prioridades do líder, do CEO, do presidente da empresa, diversidade, inclusão e uma carreira, programas de conforto para a carreira feminina se desenvolver. Em empresas multinacionais, isso é um pouco mais fácil, porque, em geral, elas seguem diretrizes das suas matrizes e isso mudou agora com o Trump, né? Exatamente. Eu estou falando até poucos meses atrás. Mas as europeias ainda seguem muito fazendo com certeza. A gente percebe a diferença das europeias. E na Europa você tem a Úrsula também, né? Aquele exemplo maravilhoso de liderança e tal, que é incrível. E tem várias medidas de governo em muitos países que igualam a questão de homens e mulheres no trabalho. Por exemplo, em alguns países do norte da Europa, já é possível que a licença maternidade seja um bloco que pode ser tirado ou pelo homem ou pela mulher, ou pelos dois, dividido. Olha, você tem 1 ano de licença maternidade. A mulher tira os primeiros 3 meses, que é onde a amamentação é muito importante, e depois ele segue na licença maternidade, ela volta a trabalhar se eles decidirem que a carreira dela está fazendo mais sentido nesse momento. Então, tem uma série de coisas que empurram isso para frente e a gente ainda vai ter que brigar muito por elas no Brasil. A gente ainda não tem toda a legislação adequada, a gente ainda não tem uma cultura empresarial forte para o trabalho da mulher e a gente ainda não tem, dentro das mulheres que trabalham, a segurança suficiente para saber que pode construir uma carreira, que isso não é um empecilho para que ela tenha uma vida pessoal importante, estabeleça uma relação bonita o suficiente para gerar uma família. Um ou outro. Como é que eu construo uma carreira, como é que eu me sinto segura, será que as minhas equipes vão acreditar em mim, será que eu tenho densidade para ser líder? Sabe que cultura no mundo, e tem 2000 anos, né, de história ou mais, sobre nós, de subalternização, de inferiorização, e isso fica grudado na gente. Então, precisa falar muito ainda sobre isso para que seja uma coisa natural, a ambição dentro da mulher, ela desejar e ela colocar e construindo isso aos poucos, sabe? Uma pedrinha depois da outra, mas construir.
Você falou coisas muito importantes, como sonhar, a importância de sonhar, a importância de você planejar depois que você sonhou, né, visualizar. Então, as mulheres estão sonhando participar do evento. E precisam se planejar, que vai começar na hora, né? A Paula já falou. Ainda dá tempo? Como é que faz para conseguir os ingressos? Onde é que elas podem ver toda a programação? E tudo, como é que é? Eu sugiro muito que elas entrem no tempodemulher.com.br, que é o nosso site, onde elas vão conseguir ver todas as confirmadas, e são muitas confirmadas, presidentes e vice-presidentes de empresa, e ali mesmo elas têm o link para inscrição, que é no Simpla. A gente, hoje à tarde eu estava fazendo contagem de ingresso lá, eu acho que a gente ainda tem uns 45 ingressos, pelo que... Uau, pouquíssimo, tá cheio, casa cheia. Bem pouco, casa cheia. Corre! Não, ano passado, uma semana antes do evento, meu telefone tocava o dia inteiro, ai, mas o ingresso, eu falei, amigo, acabou. Eu não sou. E eu não posso brigar depois com os bombeiros e dizer, ai, mais 10, não Sim. cabe, gente, não dá. Então, tempodemulher.com.br é a melhor maneira de direcionar. Você vai entrar ali, você vai ver a maravilha que está esse line-up. Eu estou tão orgulhosa, estou muito feliz com isso. E ali você já tem o link para inscrição, para compra de ingresso, que vai te levar para o Simpla, que é onde os ingressos são vendidos. Sensacional. E o Terra vai transmitir o evento inteiro, os 2 palcos no dia. E no dia anterior eu vou dar todas as informações para você que tem certeza que não pode ir, ou porque não está em São Paulo, ou porque tem alguma coisa no dia. Assiste ao vivo no dia e nos dias subsequentes também vai estar lá gravado, porque o nosso parceiro Terra está entregando isso. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. A gente deseja, do fundo do coração, que esse trabalho não seja mais necessário daqui a um tempo, como você mesmo falou, né? Exatamente. Porque as estruturas estão sendo construídas, as redes estão sendo montadas. E vamos trazer os homens também para ajudar nisso, porque essa equidade é mais importante do que tudo.